E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago um gambito absurdo que você pode jogar contra a Ponziani. Eu tenho quase certeza que você nunca ouviu falar e, por consequência, o seu adversário também nunca enfrentou. Esse não é um gambito truqueiro, não é um gambito que fica dependendo de golpes para dar certo, ele é um gambito fortíssimo e extremamente aprovado tanto por jogadores fortes de nível de mestre, como também aprovado pela máquina para vocês que ligam para esse tipo de coisa. Vamos dar uma olhada no gambito Vukovic. Brancas começam com E4, pretas jogam E5, vem cavalo em F3 ameaçando o peão de E5, cavalo em C6 defendendo o peão, e a abertura Ponziani vem com o peão na casa de C3. Eu já ouço você falando que nunca enfrenta a Ponziani e por que é que você tem que preparar um gambito para uma abertura que é raramente jogada, e eu já rebato esse argumento dizendo que o seu adversário joga a Ponziani literalmente toda vez que ele está de brancas. Você só enfrenta ela de vez em quando. Se você não tiver uma preparação específica, você vai ser amassado pela preparação do seu adversário. Portanto, é muito interessante que você tenha aqui um gambito, uma arma secreta para você jogar e tirar o seu adversário da zona de conforto. Vamos lá! A ideia para as pretas é cavalo em F6, vem peão em D4, que é a ideia do C3, a ideia toda da Ponziani é construir esse enorme centro, e ela é uma das aberturas mais chatinhas de enfrentar, e a ideia geral aqui para o jogador de pretas agora é capturar algum dos dois peões. Pretas podem seguir tomando em D4, pretas podem seguir tomando em E4. O considerado lance mais perigoso é cavalo por E4 e é o lance que a gente vai jogar. Normalmente, as brancas estão muito felizes quando chegam nessa posição porque tem uma armadilhazinha temática aqui. Ele avança o peão, chutando o cavalo. Um objetivo é claro de você tirar o cavalo daqui e ele recuperar o material, um cavalo por E5. As pretas geralmente jogam cavalo em E7, vem cavalo por E5. E nessa posição, eu te pergunto, qual o lance que você jogaria aqui de pretas? Pausa o vídeo se precisar. Pensa um pouquinho e diz um lance na posição que você acha que seja o lance adequado. Eu tenho certeza que muitos de vocês devem ter dito D6 como lance, só que isso cai numa armadilha famosa. Aqui vem bispo em B5 cheque e você sente o perigo da posição, né? Depois do bispo em B5 cheque, já era, você tá perdido. Se bispo D7 bispo toma, você perde a dama. Se C6, por exemplo, bloqueando o ataque do bispo, o adversário está controlando a casa de C6 3 vezes, você controla essa casa apenas 2. Independente do que aconteça, né, a partir dessa sequência, vai haver perda material. Aí você vê o perigo de você entrar na preparação do seu adversário. Aqui, ao invés de cavalo em E7, o lance mais forte para as pretas, e sim, é o lance preferido do Stockfish, é um incrível bispo C5, deixando o cavalo cair. Esse é conhecido como gambito Vukovic e é o lance que melhor performa, tanto em jogo de mestre quanto em jogo amador. É um lance absurdo, é muito, muito legal a ideia desse gambito e eu tenho certeza que você vai curtir esse ataque. Vamos dar uma olhada. O cara ganha um cavalo, beleza, peão toma cavalo, é basicamente o único lance. Se ele não aceita o gambito, o que ele tá fazendo, né? Por exemplo, ele vai ter que defender F2 de alguma maneira. Vai jogar bispo em E3? Eu tenho aqui uma preparação para você, caso o adversário jogue bispo em E3. Dica, ele perde, mas vamos lá. Imagina que ele toma o cavalo. E aí, cadê a compensação? Eu preparei aqui para vocês 3 linhas diferentes para a gente estudar, que são tiradas de partidas reais. Uma eu tirei de uma partida de mestre, outra eu tirei de uma partida de amadores fortes com 2.000 de rating e o outro tinha 2.200 de rating, e outra eu tirei de uma partida jogada entre jogadores de nível intermediário. Então nós vamos ter aqui lances para todos os níveis de jogo, beleza? Mas a justificativa do ataque todo é o ataque ao peão de F2, então depois de bispo por F2, rei em E2, o jogador de brancas vai ter que jogar com o rei no centro, e basicamente por isso que a gente entregou a peça. Nós ganhamos 2 peões e nós tiramos o roque do adversário, forçando o oponente a jogar com o rei no centro. Muito comumente também nós vamos recuperar o material aqui ao longo desse ataque, porque a torre da casa de G1 comumente cai nesses ataques. Nessa partida de mestre, o jogador de preta joga bispo de volta para B6, que é um lance correto. Por quê? Se nessa posição você joga um lance aleatório, sei lá, vamos jogar peão toma peão aqui, o jogador de brancas vai jogar algum lance que ameace o cavalo. Então, por exemplo, dama C2, dama em A4, né? Ele ameaça o cavalo de alguma maneira. E agora é difícil de você segurar todo o material. O bispo está ameaçado, o cavalo está ameaçado. Você até pode jogar F5, D5, alguma coisa do gênero, mas o oponente vai continuar pilhando pressão no cavalo de E4 e no final da linha o seu bispo vai acabar ficando numa situação difícil. Então, o correto aqui depois de bispo por F2, rei em E2 é jogar bispo de volta para B6. Você tira o bispo do ataque do rei do seu adversário. Também vagando a casa para o cavalo entrar na casa de F2
dando um duplex. Muitos de vocês, com absolutamente nenhum senso de autopreservação, estão olhando para essa posição e pensando assim, ah, já sei a refutação, é só branca jogar em bispo em E3, aí o cavalo não entra na casa de F2. Pois é, bispo em E3 é duro, né? Você tá, assim, de maneira completamente ciente caminhando o seu rei pro centro do tabuleiro. Então depois de bispo toma bispo, rei toma, e por exemplo, sei lá, o cavalo volta, ou até mesmo D5, pô, olha para a posição, dá uma olhada, onde está o rei das brancas? Você tem certeza que é assim que você quer jogar de brancas? Essa já é uma posição praticamente perdida por jogador de brancas, tá? Depois de tipo cavalo D2 e dama em F6 ameaçando entrar na casa de F4, as brancas estão lutando pela vida para não levar checkmate. Essa daqui já foi uma posição jogada algumas vezes em nível amador. Sequência mais comum é cavalo por E4, peão por E4, cavalo em D2 saindo do ataque, ou se não, rei toma E4, também caminhando o rei para frente, mas cavalo em D2, dama F4, bispo G4, por exemplo, já ganha material de volta, né? Se rei toma E4 ao invés de tirar o cavalo, por exemplo, dama em F4, o rei tem que ir para a casa de D3, pretas fazem o rock, já estão trazendo a torre para a casa de D1, então rei tem que vir para C2, bispo em F5 com cheque, o rei tem que vir para B3, B5 preparando dama em A4, checkmate. Se bispo por B5, a gente já tem, ó, torre B8 seguido por A6 e de um jeito ou de outro o jogador de brancas tá no sal. Por quê? Porque ele caminhou o rei para frente. Então, olha só, esse é o primeiro lance que a gente já vai refutar. A ideia de bispo em E3 é comum, pode ser uma ideia de refutação que você imagina que funciona. Não, ele na verdade é um lance que é ruim em 90% das linhas e é um dos lances que o jogador de brancas mais tenta jogar para refutar o gambito. Nessa partida de mestre, claramente as brancas não jogaram bispo em E3, por quê? Caminhar o rei para frente não é bacana. Ao invés disso, o jogador de branca jogou um muito mais inteligente e interessante, dama em D5. Olha que lance complicado. O jogador de brancas gera várias ameaças. Tá ameaçando o cavalo, tá ameaçando o peão e tá reforçando uma ameaça em cima do peão da casa de B7. Ele não queria jogar, por exemplo, sei lá, peão por B7, porque isso só nos ajuda a desenvolver e só fortalece o ataque das pretas. Agora, com a dama na casa de D5, peão por B7 ganha uma peça. É um lance perigosíssimo que o jogador de brancas está ameaçando jogar. Como que o jogador de pretas deve seguir? A ideia correta para o jogador de pretas nessa posição é cavalo em F2, ameaçando a torre da casa de H1. E aqui o jogador de brancas pode seguir de duas maneiras. Nessa partida, o jogador de brancas foi pela linha de peão toma B7. Na outra partida que vamos analisar, o jogador de brancas jogou torre em G1, mas são os dois lances viáveis nessa posição. Nessa partida, o jogador de brancas segue então com C toma B7, que é um lance que ganha uma peça. Obviamente você é forçado a capturar, porque a ameaça é tomar o bispo ou tomar a torre promovendo para uma dama. Não é muito desejável você jogar contra duas damas do oponente, né? Então fica a dica. Se você achou essa dica útil, já deixa o like no vídeo e se inscreve no canal, porque em nenhum outro canal eles vão te dizer que não é bom você jogar contra duas damas do seu adversário. Então vamos lá, já deixa o like no vídeo e vambora. A ideia correta para o jogador de pretas claramente é sacrificar uma peça em cima do peão para não perder. Dama toma bispo e parece que pretas estão numa enrascada danada. Você sacrificou um cavalo e agora se sacrificou um bispo, você só tá perdendo. Não, meu amigo, a torre tá caindo. Depois de cavalo por H1, o jogador de pretas iguala o material. Então, nós temos a torre e dois peões e o adversário tem duas peças. O material tá mais ou menos igual e a partida está bem equilibrada. Nessa posição, aqui agora o jogador de brancas, apesar de ser um mestre feed, joga aquela ideia que nós já vimos que não é uma ideia bacana, do bispo em E3. Porque é uma ideia muito natural. O bispo em E3 parece que prende o cavalo e o jogador de brancas vai jogar com uma vantagem material. Mas primeiro, antes de jogar bispo em E3, ele joga bispo em G5 para provocar o F6 das pretas. O objetivo sendo tirar essa casa da dama e também, de certa maneira, acabar expondo um pouquinho o rei das negras. E depois jogar bispo em E3. E nós já vimos que esse lance não é bacana porque o rei vai ter que jogar na casa de E3. Então, depois da troca de bispos, o rei tem que caminhar para o centro do tabuleiro. E o jogador de pretas joga da maneira mais precisa possível. Ele joga primeiro torre B8 com o tempo na dama, forçando a dama a se deslocar dessa casa para uma casa menos útil. E agora que ele ganhou esse tempinho na dama, ele joga bispo toma bispo, ganhando também, né, essa ativação de torre, que ele não teria antes, e agora a torre está ameaçando o peão de B2. Rei por E3, e aí, como que o jogador de pretas capitaliza nessa vantagem do rei das brancas estar no centro? Começa a marchar esses peões, então ele joga E4.
É um sacrifício de peão? Sim, mas é muito perigoso, claramente, para o jogador de brancas aceitar esse peão de rei. Ao mesmo tempo, se você volta o cavalo, por exemplo, sei lá, você joga cavalo D5, por exemplo, a ideia para o jogador de pretas é seguir abusando do rei na casa de G3 da mesma maneira que nós seguiríamos caso naquela última linha, né? Antes a gente jogaria dama em F6, aqui a gente joga F5 para jogar dama G5. O jogador de brancas vê uma ideia interessante de acelerar o próprio desenvolvimento, então ele sacrifica esse cavalo, joga cavalo em D2, é um mestre ao final de contas, sacrifica o cavalo para quê? Para acelerar o desenvolvimento e ganhar esse cavalo da casa de H1. De fato, o cavalo vai ficar preso. Então, é mais ou menos uma troca, né? Ele vê como uma troca de longo prazo. Ele joga rei por F3, pretas fazem um roque, e agora ele joga bispo em C4 cheque, depois de rei em H8, ele ganha o cavalo no canto, né? Então a gente vai ter torre por cavalo no canto que fica preso. Ele sacrificou aquele cavalo alguns lances atrás, vai ganhar o nosso. O problema é que o rei dele que estava exposto continua exposto. E o jogador de brancas joga uma grande gafe. Se ele joga torre por cavalo, e nós temos aqui agora torre por B2, pretas estão absolutamente ganhando, né? Só que as brancas não querem abrir mão do peão de B2. Então jogam dama em A3. E esse lance é uma grande gafe que acaba vencendo o jogo muito facilmente para as pretas, porque todo o material do jogador de brancas agora está meio preso, mal colocado na ala da dama, enquanto o rei das brancas está na ala do rei com a nossa dama. E é aquele tipo de situação, assim, onde esse rei está sendo violado e não tem absolutamente ninguém pronto para defender. Então as pretas jogam F5, provando que aquele bispo G5 que forçou F6 foi de fato um lance útil, né? As pretas têm que tirar o peão da frente do caminho para envolver a dama no ataque. Torre toma cavalo e vem dama G5. E de repente a posição das brancas colapsa. Não tem mais o que fazer. As pretas estão simplesmente ganhas. Por quê? Estamos ameaçando uma série de coisas. Estamos ameaçando o cavalo. Se por um acaso você tira o cavalo da ameaça, o simples torre em E8 ameaça torre em E3 checkmate. Não tem uma boa defesa. Então esse lance simplesmente não tem uma boa defesa para ele. Talvez G3, certo? Que você poderia jogar com o objetivo de gerar a casinha de G2, mas as peças das brancas começam a entrar e começa a cair material. Dama E3, dama E4, pega o bispo, por exemplo, tem muita coisa aqui que o jogador de pretas pode jogar. Se por um acaso você joga a torre D1, aí dama cheque, por exemplo, já ganha a torre. Então, aqui, muito rapidamente, a posição cai aos pedaços. As brancas sacrificam o cavalo para não levar mate, então ela coloca uma torre na coluna E, justamente pra gente não ir para aquela ideia de mate. Aí a gente toma o cavalo. Daí, brancas jogaram dama em E7, tentando gerar algum tipo de ameaça. Dama por B2. Bispo em F7. O objetivo é uma ideia curiosa. Bispo em E8. Com o objetivo de ameaçar checkmate tomando a torre, né? Dama C3 cheque. Torre em E3. Dama C6 cheque. Rei em F4. Dama por G2. Bispo em E8 por parte das brancas. É um último lance do desespero. Por favor, joga alguma coisa errada, porque eu vou tomar sua torre com checkmate. Mas as pretas dão checkmate. Dama G4 e o jogador de brancas abandona porque o checkmate aqui é iminente, né? Próximo lance será esse. Aí teremos torre na casa de B5 e é isso. Não tem mais lance pro rei das brancas fazer. Todas essas casas estão controladas e vemos o perigo que é o gambito Vukovic na mão de um jogador mestre. E o jogador de brancas caiu justamente nas ideias típicas. Agora, nós vamos ver o gambito Vukovic sendo jogado por jogadores amadores fortes. Essa daqui é uma partida que foi jogada aqui no Lichess, num torneio Super Blitz, entre um jogador chamado Lobão de Pretas, que tem 2037 de rating. Então eu aposto que esse cara é brasileiro, porque com esse nome tem que ser. E o Fighter 1978, que é um jogador muito mais forte do que o próprio Lobão. Tem quase 2.300 pontos de rating. Então, bora dar uma olhada na partida. Temos os lances de abertura normal, E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, C3, que é a Ponziani, cavalo em F6 vem o D4, cavalo por E4, D5 e bispo em C5, gambito Vukovic. Aqui o jogador de brancas aceita o gambito, temos bispo por F2, rei em E2, bispo B6, dama em D5, a mesma ideia do que foi jogado na última partida, e cavalo em F2. Dessa vez, o jogador de brancas não capturou no peão de B7. Ao invés disso, o jogador de brancas tentou uma ideia diferente. Ele jogou torre G1, tirou a torre da ameaça do cavalo. Então, beleza, o jogador de pretas aparentemente não tem nenhuma maneira de recuperar o material que foi sacrificado. Por consequência, as brancas vão ter um excelente jogo daqui em diante, certo? Certo?
Errado. O jogador de pretas simplesmente calmamente faz o roque. E o problema é o mesmo que nós já vimos, né? O grande problema da posição das brancas é esse rei exposto no centro do tabuleiro. Brancas vão para a ideia tradicional, C por B7 ganhando uma peça, bispo por B7. Dama por B7, brancas estão ganhando, brancas têm muito material a mais. Se você contar o número de peças que a gente tem aqui na posição das brancas, você vai ver. O computador diz que está mais ou menos igual, com uma leve vantagem para as pretas. A taxa de vitória é muito positiva para as pretas e a partida acaba rapidamente. Pretas jogam o simples dama em F6, envolvendo a dama no ataque. Na última partida, o jogador de branca jogou bispo G5 para impedir isso, né? Então, para puxar o F6, e pretas tiveram que jogar F5 para poder jogar dama em F6. Aqui não, dama em F6 e a dama se envolve facilmente. As brancas jogam bispo em E3, a mesma ideia perdedora. Temos bispo toma bispo, rei toma bispo, torre B8 exatamente da mesma maneira, ameaçando o peão de B2, dama por C7 por parte das brancas e torre por B2. E o jogador de brancas, na verdade, já se encontra em uma rede de checkmate. A ameaça do jogador de pretas aqui, é claro, vai ser dama em F4. Um lance perigosíssimo se for permitido ser jogado. Então, por exemplo, nessa situação, se branca joga um lance aleatório, né? A gente tem dama em F4, checkmate. Então o jogador de brancas joga cavalo em D2. Não impede dama em F4, né? Na verdade, dama em F4 pode ser jogado, mas agora a torre não defende mais o cavalo. Então, rei por F2 seria a resposta do jogador de brancas. Portanto, cavalo em D2, as pretas têm que tirar o cavalo daqui. Então, pretas jogaram cavalo em G4 cheque, brancas jogaram rei em E2, tentando fugir desesperadamente da ameaça de dama em F4, e o jogador de pretas jogou simples E4, certo? O objetivo do E4 é claro, chutar esse cavalo para permitir dama em F2. As brancas tiraram o cavalo daí, porque não queriam entregar o material de volta. Os caras são muito materialistas. Não percebem nem mesmo quando estão levando o checkmate que entregar uma peça de volta, não tomar todas as peças que sacrificam contra você, não é a melhor das ideias. E aí vem dama em F2 e dama por D2. Checkmate. Em apenas 18 lances, o jogador de 2.037 pontos de rating, talvez brasileiro por conta do nickname, vence um jogador de quase 2.300 pontos de rating aqui no Lichess. E agora a gente vai ver a nossa última partida, que é interessantíssima. É uma partida de jogadores intermediários, os dois com 1.400 pontos de rating, e ela acaba muito rapidamente porque o jogador de brancas não aceita o gambito. Nós temos a posição tradicional do gambito Vukovic. Aqui, é claro, o correto para as brancas é tomar o cavalo e tentar segurar a posição subsequente, que é dificílima de brancas jogarem, mas brancas jogam bispo em E3, que é o lance que recusa o gambito e aceita uma posição inferior imediatamente. Olha para a barrinha, imediata vantagem do jogador de pretas. Por quê? Quando a gente aceita essa troca de bispos, bispo por bispo, peão toma, há, é claro, um enfraquecimento do rei do jogador de brancas, que agora possui, né, essa diagonal extremamente exposta, porque ele movimentou o peão de F. Então, dama em H4 vai ser o tipo de lance que você tematicamente tem que ficar de olho. No momento, é claro, tem um cavalo caindo, então o cavalo tem que se mover. O nosso querido aqui jogador de pretas, o Aaron 12 Roger, joga cavalo em E7. As brancas seguem na sua preparação com cavalo por E5. O jogador de pretas segue naturalmente fazendo roque, normal. E aí o jogador de brancas joga o lance bispo em D3 ameaçando o cavalo, sem perceber, é claro, que há uma ameaça em cima desse rei que ainda não fez o roque. Dama em H4 é um lance perigosíssimo, por consequência as pretas jogam cavalo por D5, aparentemente pendurando uma peça, aparentemente, né, perdendo material, mas depois, é claro, de bispo por E4, que é a gafe final que finaliza a partida, temos dama em H4, G3, dama por E4, recuperando material com juros, e mora, que agora a gente está ameaçando a torre da casa de H1, o cavalo da casa de E5, o peão da casa de E3, o rei está no centro, a torre pode se envolver pela casa de E8, e o que tivemos foi cavalo em F3, certo? Cavalo por E3, preparando que esse cavalo se movimente com cheque descoberto, então a preparação aqui é para cavalo C2, por exemplo. Dama em E2 cobrindo, cavalo em C2 já ganha, mas as pretas seguem com o lance mais preciso, torre em E8, e o jogador de brancas joga rei em F2, saindo dessa bateria de dama e torre e perdendo por checkmate inevitável após cavalo em G4. Rei G2, dama por dama, e a posição tá perdida. Essa daqui é uma posição de mate em 4.
o jogador de brancas abandona, provando que esse é um gambito que funciona em todos os níveis de jogo. É isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido esse gambito absolutamente incrível. Se sim, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal, um abraço e até a próxima!